A paz do Senhor Jesus a todos meus queridos e amados irmãos, muito obrigado pela sua audiência. Vamos iniciar mais outro estudo bíblico neste momento. Dessa feita, vamos falar sobre a abertura do sétimo selo. O assunto ainda continua falando sobre o livro selado. Começamos o estudo bíblico em Apocalipse capítulo 5 e hoje vamos encerrar esta série de assunto, tá? No capítulo de número 8, porque com a abertura do livro selado, se inicia este assunto em Apocalipse capítulo 5. E ele começa a encerrar o assunto a partir do capítulo 8. Mas nesse estudo bíblico eu só quero me ater ao versículo 1, 2, 3 e 4. Até porque o assunto é muito vasto, mas vamos falar da abertura do sétimo selo. Abra a tua Bíblia, por favor, em Apocalipse, capítulo 8, versículo de número 1 em diante. Diz assim a poderosa palavra de Deus. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E vi outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tocou o incensário, e o anjo tomou o incensário, o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Notamos aqui quando se dá a abertura do sétimo e último selo. Quando João está tendo esta visão do céu pelo lado de dentro, haja vista que ele foi arrebatado em espírito. Ele estava na ilha de Patmos, quando teve a revelação do Apocalipse, teve a revelação do livro sagrado que sela a Bíblia Sagrada. E quando João está sendo recepcionado nos céus, até porque o capítulo 4, o Senhor permite João ver o céu pelo lado de dentro. E quando se inicia o episódio da abertura do livro selado, a partir do capítulo 5 de Apocalipse, João vê o início da grande tribulação, o primeiro período da grande tribulação. Já aqui no capítulo de número 8, vai dar início à segunda fase da grande tribulação. É aonde as tribulações, a ira de Deus, ficarão maiores para serem derramadas sobre a face da terra. E quem estiver aqui na face da terra, porque não foi arrebatado, e também os judeus, eles vão experimentar o período da grande ira de Deus. Vamos então, através desse estudo bíblico, começar aqui a partir do versículo 1. Havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Esse silêncio que João viu no céu é praticamente um suspense em que aconteceu. Todo o exército angelical parou para observar a abertura do sétimo selo. Todo o exército celestial,
o céu inteiro parou. E o espaço de tempo que está relatado aqui, onde diz qual tempo, qual a quantidade de tempo que os anjos pararam de adorar, João, por estar arrebatado em espírito e por ser um ser humano, ele calculou um espaço de meia hora. Mas nós sabemos que nos céus não existe relógio, porque nos céus o que conta é a eternidade. É para sempre. O tempo no céu não é como o tempo aqui da terra. Mas João, por ser um ser humano e por estar em estado de espírito, arrebatado, quanto a ele ser humano, ele calculou um espaço de quase meia hora. Haja vista que o suspense foi tão grande que quando nós lemos o livro de Apocalipse, no capítulo 4, a partir do versículo 6, a gente vê que existem classificações de anjos que não param de adorar ao Senhor. Observe Apocalipse 4 e João vendo o céu pelo lado de dentro, a partir do versículo 6, olha o louvor, ó. E havia diante do trono, como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. Esses 4 animais aqui são os querubins. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e o terceiro animal tinha o rosto de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam, nem de dia, nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Veja que os anjos nos céus, eles adoram ininterruptamente, porque nunca se cansam. E quem adora a Deus, aleluia, no Espírito, nunca se cansa. Qual é a frase do cântico deles? É exaltar a santidade de Deus. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Agora veja a sequência aqui, a continuação no versículo 9, Apocalipse 4, que eu estou lendo. Agora o versículo 9. É quando os animais davam glória, honra e ações de graça ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e o adoravam, o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Você vê que até essa classificação de seres celestiais, os 24 anciãos, representando as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, representa a era da antiga aliança e a era da nova aliança, que ficarão para toda a eternidade diante do trono de Deus, adorando-o incessantemente. Eles adoram e eles prostram-se diante do Senhor. Glória a Deus. Veja o posicionamento a partir do versículo 10. Os anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e o adoravam. Agora veja que também aqui no versículo de número 8 do capítulo 5 de Apocalipse diz assim: E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos
prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas. Eles cantam através de notas musicais. A orquestra celestial não para. Ela adora a Deus incessantemente. Ela adora a Deus sem parar. Por isso que causou um suspense quando a gente olha aqui no capítulo 8. Ficou um silêncio no céu de quase meia hora. Por quê? As últimas taças e as últimas trombetas já estavam prontas para entrarem em execução. As últimas taças da ira de Deus seriam derramadas sobre a terra, as últimas 7 taças. E as últimas trombetas que iriam tocar, 7 anjos preparados já estavam postos diante de Deus para obedecer e executar o juízo de Deus sobre a face da terra. Veja aqui que há uma sequência e há uma importância para nós falarmos aqui. Os anjos é de número 7. E há uma sequência de 7 aqui nesse texto que lemos. No versículo 1 diz: havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu. Então há uma sequência de 7 aqui que o texto está nos mostrando. O livro é de 7 selos. A quantidade de anjos que vão, está diante de Deus para tocar as trombetas são 7 anjos. E a quantidade de trombetas são 7 trombetas. Então vale a pena explicar a importância do número 7 aqui na Bíblia Sagrada. Se não me acompanhe, o primeiro versículo da Bíblia no original hebraico possui 7 palavras. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a Bíblia é um livro sétuplo. A Bíblia começa com 7 e termina com o número 7. Assim como Moisés iniciou a Bíblia com 7 palavras hebraicas em Gênesis capítulo 1, versículo 1, assim o apóstolo João termina de escrever a Bíblia com 7 palavras proferidas por 7 trovões, conforme está em Apocalipse capítulo 10, do versículo 3 ao 4. Que são manifestações da poderosa voz de Deus, conforme também se confirma em Apocalipse, capítulo 11, versículo de número 19. Agora, se você quer um respaldo para a confirmação, a voz de Deus através de trovões, leia a Bíblia também em Êxodo, capítulo 19, versículo 16, até o versículo de número 18. O número 7 nos transmite a ideia de totalidade, interação, conclusão, perfeição e consumação. 7 é o número máximo de Deus, o número limite de Deus, nos seus planos para com o homem, pois Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Por essa razão, o número 7 é o número da perfeição, pois Deus viu que tudo o que ele fez era bom e estava bom. Agora vamos ver a importância do número 7 no livro do Apocalipse. Veja aqui, em primeiro lugar, o número 7, cerca de 54 vezes no Apocalipse, por inspiração divina. Gênesis e Apocalipse são 2 livros que mais mencionam o número 7 na Bíblia. Veja porque o Apocalipse é um livro sétuplo. Em segundo lugar, em Apocalipse capítulo 1, versículo 4, o Apocalipse é destinado a 7 igrejas na Ásia. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 4, em terceiro lugar, você lê 7 espíritos que se acham diante do trono de Deus. Em quarto lugar, em Apocalipse capítulo 1, versículo 12,
João teve uma visão de 7 castiçais de ouro. Agora veja em quinto lugar, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 16. O Senhor Jesus tinha na sua destra 7 estrelas. Agora veja Apocalipse, capítulo 1, versículo 20. Em sexto lugar, são mencionados 7 anjos das 7 igrejas. Em sétimo lugar, Apocalipse, capítulo 4, versículo 5. Diante do trono de Deus ardem 7 tochas de fogo. Em oitavo lugar, em Apocalipse, capítulo 5, versículo 1. Havia um livro selado com 7 selos na mão de Deus. Nono lugar, Apocalipse, capítulo 5, versículo 6. João viu no meio do trono um cordeiro com 7 chifres e com 7 olhos. Em décimo lugar, Apocalipse, capítulo 5, versículo 12. Nós vemos o cordeiro que recebe 7 máximas de exaltação, conhecidas como as 7 dignidades do Cordeiro de Deus. Em 11º lugar, Apocalipse, capítulo 8, versículo 2. 7 anjos aparecem com 7 trombetas, se achavam em pé diante do trono de Deus. Agora veja em 12º lugar, Apocalipse capítulo 10, do versículo 4 ao 5. 12º lugar, 7 trovões desferiram as suas próprias vozes. Agora em 13º lugar, Apocalipse capítulo 12, do versículo 3 ao 11. Foi visto Miguel pelejando contra um dragão vermelho com 7 cabeças e 7 diademas. Em 14º lugar, Apocalipse capítulo 13, versículo 1. Foi visto uma besta, leopardo, com 7 cabeças, subindo do mar. 15º lugar, Apocalipse capítulo 15, versículo 1. Foi visto 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos da ira de Deus. Em 16º lugar, Apocalipse 16, 1. 7 anjos derramam as 7 taças da ira de Deus sobre a terra. Agora, 17º lugar, Apocalipse capítulo 11, versículo 12 ao 13. 7.000 pessoas morreram em um terremoto por ocasião da transladação das 2 testemunhas. Agora, Apocalipse capítulo 17, versículo 3. Em 18º lugar, foi vista uma mulher montada numa besta de 7 cabeças. Agora, 19º lugar, Apocalipse 17, versículo 9. Na interpretação dada pelo anjo a João, as 7 cabeças são 7 montes e 7 reis. Agora, só não fica por aí. Ainda tem 7 bem-aventuranças no livro do Apocalipse. Veja a primeira. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz assim: bem-aventurados que leem, bem-aventurados que ouvem, bem-aventurados que guardam as palavras desta profecia. Em segundo lugar, segunda bem-aventurança, Apocalipse 14, versículo 13. Bem-aventurados mortos, que desde agora morrem no Senhor. Em terceiro lugar, terceira bem-aventurança, Apocalipse 16, 15. Bem-aventurado o que vigia e guarda as suas vestes. Agora, em quarto lugar, Apocalipse 19, versículo 9. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Agora veja em quinto lugar, a quinta bem-aventurança. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Está em Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Sexto lugar, Apocalipse 22, 7. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro.
Agora, em sétimo e último lugar, Apocalipse 22:14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade santa pelas portas. Você pode dar glória a Deus aí? Aleluia! Aleluia! Então, meus queridos irmãos, em Apocalipse capítulo 8, versículo 1 e 2, nós encontramos várias vezes o número 7 em evidência. Agora, quando a gente lê o versículo 2, diz assim: E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. Você vê que os anjos já estão prontos. Os anjos do Senhor já estão postos diante do trono, esperando o momento da ordem de Deus, o momento em que Deus ordenará para que eles toquem as trombetas. Os anjos, nada mais, nada menos, estão cumprindo o seu papel. Veja Hebreus capítulo 1, versículo 14. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Os anjos, eles têm um posicionamento. Eles sempre estão prontos para servir. Diz assim: não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Os anjos estão sempre prontos a servir. Glória a Deus. Agora veja o Salmo de número 103 e o verso de número 20 e o verso de número 21. Diz assim: bendizei ao Senhor, todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor, todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais a sua vontade. Os anjos do Senhor, eles se comprazem, se alegram em fazer somente a vontade de Deus. O prazer e a alegria deles é somente servir a Deus e ficar à disposição dos santos que hão de herdar a salvação. Agora veja outro detalhe aqui, na abertura do 7º selo, versículo 3 em diante. Veja o que a Bíblia vai nos mostrar a partir do versículo de número 3. Vou ler aqui para nós. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo o incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Observe no versículo 3 que as orações que subiram diante de Deus, que agora estão aqui em evidência, é as orações de todos os santos. Todos. Desde a antiga aliança até o presente momento da grande tribulação. A oração de todos os santos. Agora veja também que foi dado a trombeta na mão dos anjos. O versículo 2 diz assim: e vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Para que servem as trombetas? As trombetas, na tipologia bíblica, elas têm um grande significado. Elas eram usadas, para as santas convocações, para as festas das solenidades, como festa dos Pentecostes, tocavam-se as trombetas. Festa dos tabernáculos, tocavam-se as trombetas, e outras festas. Uma aclamação real
também tinha que tocar as trombetas. Veja, em Levíticos 25, versículo 9, né? Suas alegrias nacionais e religiosas deveriam utilizar as trombetas, conforme está em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 15, 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 12 e 13. Anunciar uma revelação também, quando tinha que passar a nível nacional, era tocado a trombeta para que tivesse uma reunião solene. Agora veja também que quando iria ter uma exortação, um juízo de Deus, confira aí em Isaías 58, versículo 1, Oséias, capítulo 8, versículo 1, vai falar do toque de trombeta. Por quê? A trombeta é um instrumento que era utilizada para sinalizar um ato de muita importância, de cunho divino. E aqui em Apocalipse, quando esses anjos recebem as trombetas, é porque algo muito importante vai acontecer. Essas 7 trombetas vão desencadear, vão dar início à segunda fase da grande tribulação. É onde o parafuso vai apertar mais forte. É onde a ira de Deus será despejada sobre a face da terra. A partir da abertura do 7º selo, vai ser tocadas 7 trombetas e depois também vão ser derramadas sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Os últimos flagelos mais fortes, mais retumbantes, com a ira de Deus sobre a face da terra. E ai de quem ficar aqui. Então, é muito importante conhecer a abertura do livro selado. Agora veja aqui um detalhe no versículo 4. Apocalipse, capítulo 8, versículo 4. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Agora, você deve estar se perguntando, esse anjo levou as orações até Deus? Quem intercede e abre caminho para as nossas orações não foi Jesus? Ele não é o nosso sumo sacerdote? Por que é um anjo que está aqui? Deixa eu te dizer, a matéria de angelologia nos informa que muitas das vezes o Senhor Jesus apareceu em forma teofânica no Antigo Testamento. Apareceu em forma de anjo, mas era o próprio Jesus Cristo, em pessoa, transmitindo a mensagem e fazendo o sobrenatural no meio de Israel. Veja, vamos repetir aqui o versículo 3 e o versículo 4. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo o incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Agora veja o versículo 5. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. Agora vamos ver aqui alguns detalhes da exegese bíblica nesse versículo 4. Esse anjo desempenha a função sacerdotal. Observe que esse anjo, ele vai diante do altar. E só quem tinha as prerrogativas para estar diante do altar
era um sacerdote. Veja, não há anjo algum que, oferecendo incenso com as orações dos santos, possa torná-las aceitáveis diante de Deus. Este outro anjo, sem dúvida alguma, é o Senhor Jesus. Mas eu quero te provar que esse anjo aqui que está recebendo as orações e levando diante de Deus, oficiando como um sacerdote, é a aparição teofânica de Cristo. Vamos abrir em Hebreus. Abra sua Bíblia aí. Hebreus capítulo 5, versículo 1 ao versículo 6. Estamos em um estudo bíblico. O privilégio está sendo acompanhado por você. Deus te abençoe. Então vamos ler aqui Hebreus capítulo 5, do versículo 1 ao 6. Você vai ver que é Jesus, porque essa função sacerdotal nos céus compete somente a Cristo. E esse anjo aqui está oferecendo as orações a Deus. Veja o que está escrito em Hebreus 5, do 1 ao 6. Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como Abraão. Assim também, Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz noutro lugar: Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, esta visão de João aqui, desse anjo, recebendo as orações e levando até o altar e passando para Deus, é o próprio Cristo. Veja o versículo 9. E sendo ele consumado, veio ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Agora veja a confirmação, Hebreus 5, versículo 10. Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora veja, detalhes importantes acerca do sacerdócio. No Antigo Testamento, Jesus nos é apresentado como o anjo do Senhor. Quando você vê escrito na Bíblia, no Antigo Testamento, a expressão, a seguinte forma: o anjo do Senhor, é uma aparição teofânica do próprio Senhor Jesus Cristo. Agora, quando está escrito assim, um anjo, aí é de fato um anjo e não a pessoa do Senhor Jesus Cristo em aparição teofânica. Então vamos falar um pouco sobre Cristo no Antigo Testamento. Olha só, ele era o anjo que apareceu a Abraão em Gênesis capítulo 18. O anjo que guiou os filhos de Israel em Êxodo capítulo 32 e o versículo 34. O anjo que lutou com Jacó em Gênesis 32, do versículo 22 ao 32. O anjo que apareceu a Moisés na sarça ardente, quem era? Êxodo capítulo 3, do versículo 1 ao 2. Era a própria aparição teofânica do Senhor Jesus. O anjo que apareceu a Josué com a espada nua, desembainhada,
Josué perguntou a ele, no capítulo 5, do versículo 13 ao 15, és tu dos nossos ou é dos nossos inimigos? Aí ele se apresentou para Josué como príncipe e recebeu a adoração de Josué. Eu vou ler para você. Josué capítulo 5, versículo 13. Olha só. Vamos ler Josué 5, do 13 ao 15. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele, não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o seu rosto em terra e o adorou e disse, que diz meu senhor a teu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E o fez assim Josué. Se aquele anjo que apareceu a Josué fosse um anjo comum, não ia receber adoração, porque anjo não recebe adoração. Haja vista que esse anjo aqui que apareceu a Josué e recebeu a adoração é o próprio Senhor Jesus aparecendo no Antigo Testamento, porque ele existe desde a eternidade. Glórias a Deus. O anjo que defendeu o sumo sacerdote Josué, em Zacarias capítulo 3, também é a aparição teofânica do próprio Senhor Jesus. Lemos nas Escrituras de 2 altares. O altar de ouro para oferecer incenso está em Êxodo 14, do versículo 26 ao 27, e o altar dos holocaustos, que está em Êxodo 40, versículo 29. Agora veja um detalhe, que este incenso que perfumou o céu, que João estava vendo aqui, olha o versículo 4. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Então, quem foi a causa da essência daquele perfume? Foi o próprio Cristo. Vamos ler aqui em Efésios, capítulo 5, e o versículo 2. Diz assim, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Cristo é o cheiro suave de Deus. Então, as orações de todos os santos, cremos que essas orações de todos os santos, conforme está escrito aqui no texto bíblico, são todas as orações. São orações de todas as épocas, desde Abel até o período em que João está vendo acontecendo esta visão, o período da grande tribulação. As orações sobem juntas, não do incensário de ouro, mas da mão do anjo até diante de Deus. Você viu o detalhe aí que a oração chegou até Deus por causa da mão de Jesus, que entregou a Deus as orações. E este silêncio que houve no céu, esta pausa do louvor e adoração que houve no céu, conforme os biblistas do Novo Testamento nos informam, foi para que todas as orações fossem atendidas. A justiça de Deus iria entrar em vigor naquele exato momento. O versículo 5 diz, e o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra.
e houve depois vozes, trovões e relâmpagos e terremotos. Sabe por que isso? Como resposta às orações que subiram desde a mão do anjo sacerdote. Este tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. Quem não lembra de Ezequiel capítulo 10, quando Deus incendiou Jerusalém por causa dos pecados? Deus enviou um querubim, mandou encher as mãos de brasas que tirou do altar e espalhar sobre a cidade. Porque o fogo do altar de Deus é para queimar pecado. E aqui o fogo do altar é para derramar sobre a terra, para gerar juízo de Deus. Lemos um ato semelhante quando são espalhadas brasas acesas sobre a cidade. As vozes, os trovões, os relâmpagos, os terremotos foram a resposta de Deus nos seus julgamentos, prestes a manifestar-se. Agora, para finalizar o nosso estudo, o versículo 6 diz assim: E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Então, eu encerro aqui este assunto, o 7º selo que foi aberto, e para dar continuidade ao assunto, deve-se falar das 7 trombetas. O que acontecerá quando as 7 trombetas tocarem? Tem que ir falando o desenrolamento, o desenrolar de cada trombeta que for tocando. E com a graça de Deus, estaremos dando continuidade a esse estudo bíblico, tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Obrigado você que sempre nos acompanha. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Fale para elas, fale para as outras pessoas que esses vídeos, esses estudos bíblicos estão catalogados. Vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3. É só você ir na abertura do livro selado, depois você vai ver a sequência de estudos que estão em vídeos, sequenciados. E que Deus te abençoe, você, sua casa, sua família. Muito obrigado, em nome de Jesus, tá bom? Se você quiser estar nos convidando para estar ministrando palestras, estudos bíblicos, seminário na sua igreja, anota aí o nosso telefone, DDD 21, telefone 972724894. Eu sou o pastor Márcio Gomes, sou da Assembleia de Deus, Ministério Plenitude, em Saquarema, Rio de Janeiro. Deus te abençoe. Nossa igreja é credenciada CADD, CGADD, Convenção de Ministros das Assembleias de Deus do Estado do Rio de Janeiro. E a CGADB é a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Meu pastor presidente é o pastor Erinaldo João dos Santos, coordenador da região dos Lagos pela CEADER. Deus vos abençoe. Amém.